Chegou então a hora da nossa tão aguardada revisão para a V2. Você que estava aí esperando, então está na hora da gente rever os principais pontos do direito processual ao trabalho e prepará-los aí para essa prova que se aproxima, tá? Antes de começar a revisão, não esqueça, se você não é inscrito no canal, inscreva-se aqui do lado, tá? Compartilhe o vídeo se gostou da revisão. Dá aí o joinha, dá o like para ajudar a subir o vídeo, ter visualizações. E mais uma vez, não se esqueça de compartilhar. Então solta a vinheta e vamos embora para a revisão. A hora da revisão, Direito Processual ao Trabalho, para a V2. Vocês que estavam aí aguardando, chegou então o nosso momento de rever os principais pontos que marcaram aí a nossa disciplina nesse semestre em que nós tivemos aí um do lado do outro, tá? Eu coloquei aqui do lado um esquema, um script para eu seguir, tá? E trazer aí os pontos mais importantes. Então, de vez em quando eu vou estar aqui recorrendo à minha cola. Eu posso colar, vocês não, logo avisando, viu? Eu posso aqui. Então lá vai. Em toda a disciplina que a gente estudou, Direito Processual ao Trabalho, tivemos pontos importantíssimos. E eu sempre falei para vocês que esqueçam até do dispositivo legal, porque você vai ter ali, muitas vezes, o vade-mecum ou a própria legislação isolada para recorrer. Mas vocês não podem esquecer os princípios. Os princípios são importantíssimos, tá? E claro que os princípios foram cobrados. Então temos aí vários princípios, princípio da oralidade, princípio do protecionismo ao trabalhador, princípio da primazia da realidade, aquele que é lá do direito do trabalho, né, do direito material, e o princípio também da irrecorribilidade das decisões. O processo de trabalho ele tem que ser algo dinâmico. A ação trabalhista tem que ser algo dinâmico, ela tem que ter celeridade. Conforme muitas vezes eu conversei, nós estamos tratando de verbas que a própria doutrina diz que são de natureza alimentar, né? O trabalhador precisa desse dinheiro para sobreviver. Nesse caso, nós temos aí um princípio que é bem interessante, que as decisões interlocutórias não serão, tá, afetadas por recursos. Não estou dizendo que você não vai falar delas. Você não pode, na Justiça do Trabalho, recorrer imediatamente com um dos recursos que está ali na Justiça do Trabalho, tá, para decisões interlocutórias. Não existe na Justiça do Trabalho recurso para decisões interlocutórias lá no processo de conhecimento. O que existe é, se a decisão for contrária ao dispositivo legal, contrária à Constituição Federal, nós temos outros meios do direito constitucional, de outros ramos do direito para utilizar. Tá? Por exemplo, se uma decisão aí interlocutória de um juiz ferir algum preceito ou norma fundamental ou direito constitucional de um reclamado ou reclamante, você não tem um recurso no direito do trabalho para recorrer dessa decisão interlocutória. Mas você tem, por exemplo, por analogia, um mandado de segurança que você pode usar mão. As decisões interlocutórias na Justiça do Trabalho, elas são interessantes. Você não pode recorrer de imediato, mas você pode falar delas no recurso ordinário. Você pode falar delas quando estiver recorrendo da sua ação. Então não esqueça dessa particularidade. Daí nós temos vários outros princípios, tá? Como eu já falei, já citei o princípio da oralidade, tá? Da imediatidade, da informalidade, do jus postulante, e é muito interessante tocar nesse assunto do jus postulante. Nós sabemos que qualquer pessoa pode entrar na Justiça do Trabalho, tá? Desde que ela tenha lá os seus requisitos, legitimidade, capacidade, tá? E capacidade postulatória, perdão. A capacidade postulatória é dela ir em juízo, tá? Pedir um direito que é seu. Em muitos ramos do direito, essa capacidade postulatória foi transferida ali para o defensor público ou para o advogado. Na Justiça do Trabalho, o próprio reclamante ou o próprio reclamado podem acessar a Justiça do Trabalho sem a necessidade de um advogado. Mas tem um detalhe, ela tem um ponto, ela vai só até determinado grau de julgamento. O reclamante ou reclamado podem adentrar sem advogado na Justiça do Trabalho na fase de conhecimento. Podem até recorrer da decisão do juiz ali da vara do trabalho, e a CLT diz que ele pode recorrer por simples petição, não precisa aquele recurso formalizado, todo estruturado. Claro
que alguns reclamantes ali lançam mão de um advogado para fazer um trabalho mais técnico. Além do mais, é o direito deles que está em jogo. Então, eles vão buscar aí uma ajuda profissional. Mas nada impede que o reclamante, o reclamado, com a utilização do princípio do jus postulandi, vá na justiça, tá, pleitear o seu direito advogando em causa própria, mesmo sem ser um profissional, tá, da advocacia. E o mais interessante é que ele pode, inclusive, interpor ali um recurso ordinário, ele pode recorrer da decisão do juiz da vara do trabalho, tá, sem a necessidade de um advogado, mas é só até aí que ele pode ir. Se ele quiser ir para o TST com recurso de revista, por exemplo, aí ele vai ter que precisar de um advogado. Então, jus postulandi até fase de recurso ordinário, tranquilamente. A partir disso aí, tá? TST, recurso de revistas, embargos infringentes, divergentes, vai precisar aí de uma ajuda de um profissional. Por isso que eu sempre falei em sala de aula, é incomum vocês avistarem defensores públicos nas varas do trabalho, porque nessa primeira fase, tá, até a sentença e recurso ordinário, tem o jus postulandi. Então, a partir daí do recurso de revista que vocês já vão ver mais defensores públicos atuando na Justiça do Trabalho, tá? Mas por enquanto, ali embaixo você vai ver ou o reclamante sozinho ou um advogado assessorando, tá certo? Ponto importantíssimo aí para vocês não esquecerem. Falando ainda de princípios do direito processual do trabalho, nós temos o princípio conciliatório. A justiça do trabalho é uma justiça conciliatória, tá? Nós sempre buscamos na justiça do trabalho a conciliação. Tanto que nós temos o centro de conciliação, antes mesmo de você ter uma audiência na vara do trabalho. Quando abre a audiência da vara do trabalho, você tem um momento para ter um acordo, né, um momento de conciliação, e depois lá das alegações finais, o juiz ainda pode abrir mais um terceiro ou segundo momento de conciliação. Inclusive estudamos que se esses momentos conciliatórios não forem concedidos, é questão até de se pedir a nulidade processual, né, porque se atropelou uma exigência legal que se ofereça um momento de conciliação. Então essa figura da conciliação na Justiça do Trabalho ela é muito forte, até porque ela traz resultados positivos. Tão forte a conciliação, é tão forte que o termo de conciliação, se não versar sobre direitos previdenciários, não cabe recurso, ele é considerado irrecorrível, tá? A conciliação tem esse viés na Justiça do Trabalho, tá? Ela é tão presente, tão forte, que um termo de conciliação que seja feito em uma audiência equivale a uma decisão judicial, tá? E isso torna ela irrecorrível, tá? Se você quiser saber onde está, está lá no 831 da CLT. Se não versar sobre questões previdenciárias, a homologação, a conciliação, tá, que for lavrada, ela vai ter natureza de decisão irrecorrível. Muito bem? Ok. Então vamos continuar aqui com mais um ponto importante, tá? Falando de procedimento. Você deu entrada na sua petição inicial, você ajuizou sua reclamação trabalhista e o processo caminhou. E digamos que o dono da empresa não vai se fazer presente. Ele pode se representar por um preposto. E muito interessante que a reforma trabalhista trouxe essa questão da presença do preposto, tá? E lá no artigo 843, parágrafo 1º, exige que o preposto tenha ali conhecimento dos fatos, tá? E o preposto é uma das partes, né? Nós estudamos sobre isso, é uma das partes processuais, nós temos o juiz, nós temos o advogado, nós temos o reclamante, o reclamado, e podemos ter a figura do preposto, das testemunhas, e o preposto vai ali, tá, representar o empregador, muitas vezes o empregador, tá, o reclamado, tá? O preposto ele não precisa ter presenciado os fatos, tá? Mas precisa ter conhecimento dos fatos. Olha que coisa interessante essa redação do artigo 843, tá? Ele precisa conhecer dos fatos, mas não é obrigatório que ele tenha vivenciado os fatos, tá? Até porque ele não é testemunha. Nós exigimos essa vivência, esse contato direto com os fatos das testemunhas. O preposto ele está no lugar do reclamado, então ele tem que conhecer o que aconteceu, mas não é obrigatório que ele tenha visto, né? Lembre das qualidades da testemunha, a testemunha tem que ter visto, ouvido ou sentido com suas percepções diretas. Não existe aqui a testemunha que ouvi dizer, fulano me falou, fiquei sabendo, não.
Isso aí a gente pode deixar para o preposto, para ter um conhecimento assim amplo, geral, sobre o que aconteceu. Mas presenciar, isso é característica aí da nossa querida testemunha. O preposto não é obrigado a presenciar o que ocorreu. Basta que ele tenha conhecimentos, tá? Do que estava acontecendo ali, que versa sobre a decisão. Outro ponto interessante que é bom revisar são a questão das nulidades. Nós estudamos nulidades absolutas, nulidades relativas, né, na Justiça do Trabalho. E vimos também alguns princípios sobre nulidades. E o que é interessante ressaltar, lembrar, é que as nulidades relativas, elas terão que ser arguídas, tá? E não podem ser arguídas por quem deu causa. Não posso, por exemplo, criar uma nulidade, criar uma situação que traga nulidade e aí chegar lá e alegar essa nulidade a meu favor. Não. Quem deu causa à nulidade não pode arguí-la. Então, quem tem a legitimidade, quem tem o interesse, é a pessoa que manifestou e provou prejuízo, tá? Tem que provar o prejuízo, que aquela nulidade trará prejuízos para aquela parte, trará prejuízos para o processo, tá? Mas tem uma nulidade que ela é interessante, que é absoluta. Ela não pode, ela não precisa ter o prejuízo provado, tá? Na nulidade absoluta, ela é tão grave, geralmente fere preceitos constitucionais, que o prejuízo vai ser presumido, ele já vai existir. Antes mesmo de existir, ele vai existir. Olha que coisa interessante, meio que filosófica, né? O prejuízo ele é presumido. Nesse caso, não tem interesse das partes. Inclusive, o juiz pode até decretá-lo de ofício, né? Essa nulidade absoluta pode ser até decretada de ofício. Então, existe essa questão das nulidades. Junto com as nulidades, também conversamos muito sobre prescrição e decadência. E decadência não é uma figura muito utilizada na Justiça do Trabalho. Poucas são as situações que haverá incidência da decadência na Justiça do Trabalho. O mandado de segurança, que se acontecer algo, você tem ali um prazo decadencial para dar entrada. Nós temos também a ação para apuração de falta grave, também conhecido como inquérito para apuração de falta grave. Falamos sobre isso, conversamos sobre isso. Esse inquérito para apuração de falta grave é aquele procedimento que o reclamado utiliza quando ele tem uma demissão por falta grave de um trabalhador, por exemplo, um sindicalista, né, que tem ali estabilidade. Ele não pode demiti-lo diretamente porque ele tem estabilidade, tá? Então ele tem que entrar ali com uma ação chamada inquérito para apuração de falta grave. E essa ação de inquérito para apuração de falta grave tem um prazo decadencial. Ela está lá descrita no artigo 853 sobre como funciona essa ação, inclusive todos os seus ritos. 821 fala o número de testemunhas, etc. Essa ação de inquérito, tá, para apuração de falta grave, ela tem um prazo decadencial. Fora essas situações que eu falei, nós vamos ver prescrição no direito processual do trabalho, no direito do trabalho como um todo. Aí temos a prescrição bienal, aquela de 2 anos, que você tem quando termina o seu contrato de trabalho, você tem até 2 anos para entrar na Justiça do Trabalho e ter ação trabalhista. Se passar desses 2 anos após o término do contrato, você perde o direito de representar contra o seu antigo empregador. Mesmo assim, quando você entra na Justiça do Trabalho, existe outra prescrição que é a quinquenal. Essa é para trás. Conta da data que você deu entrada na ação. No caso, se fosse hoje, contaria de hoje 5 anos para trás. Nesses 5 anos para trás é que a gente teria ali seu direito. O que passar disso, infelizmente, a prescrição quinquenal alcançou. A prescrição bienal, essa que eu falei primeiro, dos 2 anos para entrar com a ação, ela se assemelha muito com uma decadência, né? Perda do direito da ação. Só se assemelha, mas ela é considerada uma prescrição. Não se esqueçam disso. Tudo bem? Ok. Continuando aqui, aí nós vamos falar um pouquinho de recursos. Antes de chegar em execução, nós vamos falar um pouquinho de recursos. Estudamos sobre partes, procedimento, rito ordinário, rito sumaríssimo, né, que inclusive esse rito sumário é chamado de tribunal de alçada, ações até 2 salários mínimos tem um rito específico, muito mais célere, não cabe nem recurso, a não ser mandado de segurança, recurso especial e recurso extraordinário.
Temos o outro rito que é de 2 a 40 salários mínimos vigentes, é um rito mais rápido, nesse rito não necessita, não aceita a citação por edital. E os outros comuns temos aí os ritos e o rito ordinário para causas acima de 40 salários mínimos, tá? Então nós temos ali que na fase recursal, que é muito interessante na justiça do trabalho, para oferecer um recurso ordinário, o reclamante ou reclamado, a parte interessada, tem que provar e satisfazer alguns pressupostos recursais. Nós estudamos esses pressupostos recursais: interesse de recorrer, legitimidade, tá? Previsão legal, o recurso tem que estar previsto, capacidade de recorrer. Lembramos que nós estudamos que legitimidade não é a mesma coisa que capacidade. Então temos todos esses requisitos, esses aspectos. Temos os requisitos formais, né? Tratamos ali de preparo, em alguns casos depósito recursal e etc. Então prestem bem atenção nesses requisitos, nesses pressupostos, para que você possa ter então um recurso ordinário de revista. Lembrando ainda que o direito processual ao trabalho é bem interessante porque você tem ali recursos específicos para cada situação. Para a decisão proferida em primeiro grau, seja na vara do trabalho ou no TRT, quando os TRTs forem competentes, né, para julgar a matéria em primeira instância, nós temos o recurso ordinário. Para decisões não unânimes que confrontarem súmula, dispositivo, lei federal ou entendimento, súmula vinculante do STF, jurisprudência de outros tribunais regionais do trabalho, nós temos o recurso de revista. Já o recurso de revista, ele tem um leque, está lá no 896 da CLT, ele tem um leque de requisitos a mais que o recurso ordinário, ou seja, ele aumenta os pressupostos, aumenta os requisitos formais, assim ele afunila a possibilidade de você recorrer até o TST. Lembrando que nós temos que ter o pré-questionamento da matéria, ela tem que ser uma matéria de grande relevância e debate jurídico, né? E passa ali por todos esses exames, é interessante. Nós temos os embargos infringentes, nós temos os embargos divergentes, decisões divergentes dos tribunais, nós temos o agravo de petição utilizado ali na fase de execução trabalhista, quando o juiz que está sendo responsável pela execução trabalhista toma ali uma decisão, você tem um agravo de petição. Temos o agravo de instrumento, que aqui ele é um pouco diferente do direito civil. Aqui o agravo de instrumento é para você recorrer da decisão do juiz que negou provimento ao recurso. Nós temos embargos declaratórios que vocês bem sabem, é para resolver questões omissas, questões divergentes, contrárias, ou que ficaram para ser esclarecidas ali na decisão, na sentença. E o recurso ordinário, que é um recurso de natureza ordinária, por isso ele se chama recurso ordinário, né? Alta criatividade aí, quem criou esses instrumentos recursais de direito do trabalho, né? Então, senhores, nós temos aí os recursos bem específicos, tá? Inclusive que eu vou sempre lembrando para vocês, nós temos um recurso que ele não é bem um recurso, mas uma modalidade. Estou falando do recurso adesivo. Isso mesmo, o recurso adesivo. É um tipo de recurso que vai adesivo ao outro, como o nome já está dizendo. Mas como é que ele funciona? Da seguinte forma: existem inúmeras situações e inúmeros passos que eu tenho que cumprir até ter o meu recurso na modalidade adesiva. É uma modalidade, não é o recurso. Primeiro, eu tenho que ter sucumbência recíproca, ou seja, nenhuma das partes ganhou o recurso. Cada uma perdeu uma parte. Eu queria 100 mil, ganhei 50, o empregador não queria pagar nada, pagou 50. Então eu resolvo recorrer. Quando eu recorro pedindo meus outros 50, tá? Que eu acho que eu tenho direito a 100, a outra parte, no caso, no meu exemplo, o reclamado, ele vai se ver em duas situações. Ou ele contra-razões, oferece ali as famosas contra-razões, ou ele vai entrar ali com recurso na modalidade adesiva. Ele vai colocar um recurso ordinário, dizendo que ele tem direito a não pagar nada, junto e adesivo ao meu. Esse recurso tem que ser no mesmo prazo do primeiro, tá? E tem que haver sucumbência recíproca, e ele não pode ter interposto outro recurso antes, ele tem que ter ficado ali caladinho, quietinho, aceitado a decisão,
tá? E aí nós podemos ter esse recurso na modalidade adesiva. Eu entro pedindo os outros 50 que eu não ganhei e ele entra querendo não pagar absolutamente nada. Aí um vai adesivo ao outro, ok? Bom, falando ainda um pouquinho de execução, a execução trabalhista ela é bem interessante porque ela pode correr em paralelo com a fase recursal. Então, terminando ali, saindo a decisão e tornando a obrigação líquida e não houver o cumprimento espontâneo da parte vencida, o juiz poderá de ofício, desde que o reclamante não esteja acompanhado de advogado. Lembre-se das alterações da reforma trabalhista. Tá? Ok. Desde que ele não esteja acompanhado de advogado, ele pode dar início de ofício à fase de execução. Se a parte vencedora estiver acompanhada de advogado, ela vai ter que se manifestar através do seu advogado. E aí começa a execução, e essa execução vai caminhar até chegar na penhora. E nós já estudamos, vimos quais são os bens penhoráveis do 835, 833, do CPC. Tá? Lembrando que para a questão de penhora nós utilizamos muito o Código de Processo Civil. Tá? Lá tem a lista dos bens que podem ser penhorados, dos bens que são considerados impenhoráveis. Temos até uma ordem que tem que ser observada dos bens a serem penhorados, lembrando que o devedor sempre deve optar, tá? E sempre vai optar, lhe é garantido por princípios a medida menos gravosa para que ele possa ali ser executado. Então, o processo de execução caminha até o momento da penhora, tá? E nós temos aí apresentação de cálculos e liquidez, né? E nós temos todo um rito especial para essa apresentação de cálculos e liquidez, tá? Ou seja, as partes são primeiramente convidadas para apresentarem seus cálculos. O juiz então recebe os cálculos do exequente, os cálculos do executado e ali ele passa para a sua liquidação. Se ele entender que há necessidade de chamar, ele nomeia um perito para fazer isso. Depois disso aí, tá, ele vai conceder às partes para um prazo comum para as partes se manifestarem sobre a decisão que ele tomou e a liquidação que ele apresentou. Tá? Lembrando que se houver um recurso subindo aqui, ó, imagine que aqui nós temos um recurso da decisão em primeiro grau. E aqui nós temos um processo de execução. Lembrando que eles podem correr em paralelo, tá? na Justiça do Trabalho. Ou seja, saiu a decisão, a parte recorreu e não cumpriu. Entrou com recurso ordinário. Então esse recurso ordinário sobe para o TRT e a execução aqui continua caminhando até bater na penhora. Tá? Batendo ali na penhora, então tem que esperar o trânsito em julgado da decisão recursal. Decidindo a favor do reclamante, do exequente, por simples ofício o juiz ordena o levantamento da quantia para satisfazer a obrigação. Isso é muito bom, dá uma velocidade tremenda aí no processo de execução, ok? Pois bem, lembrando mais uma vez, tá, que com a reforma do Código de Processo Civil em 2015, ficou lá no próprio Código de Processo Civil a figura da penhora online, que já era algo que, pela jurisprudência e algumas súmulas, já vinha sendo praticado antes na Justiça do Trabalho, e agora o CPC firmou isso aí da penhora online, né? Por vias, o juiz, por meios de sistemas bancários, pode fazer ali a busca de saldos, de proventos, para se satisfazer ali a penhora. Lembrando que na Justiça do Trabalho a gente sempre preza pela execução em dinheiro, tá? Que validade vai ter aí, por exemplo, um computador quebrado, uma bicicleta velha, outros itens, objetos, para um reclamante que entrou na Justiça do Trabalho pedindo aí suas verbas rescisórias. Muitas vezes será muito mais vantajoso para o reclamante receber a condenação em dinheiro do que bens. Até para ele conseguir alienar esses bens vai demorar muito tempo. Então se preza sempre pela execução em dinheiro na Justiça do Trabalho e a penhora de bens monetariamente, ou seja, a penhora de contas bancárias e outros saldos que sejam em dinheiro, ok? Bom, turma, essa foi a revisão que eu preparei para vocês, trazendo aí os pontos mais importantes. Claro, falei a mais ou falei a menos? Não sei. Eu fiz a revisão para a prova, elegendo aí os pontos mais críticos que vocês devem focar.
Lembrando que vocês têm que estudar todo o conteúdo, isso é óbvio, mas eu trouxe aí para vocês o que eu considero de mais importante e trivial para esse momento. Bons estudos e a gente se vê. Até a próxima!